Alimentação para passeriformes, frutíferos e insetívoros. Esses pássaros têm uma alimentação muito diferenciada. Mesmo com a tentativa de adaptação na alimentação desses pássaros para que eles possam se alimentar de mix de semente de maneira errônea, pois isso irá prejudicar a sua digestão, a sua nutrição e a sua alimentação quando se fala no seu bico. Ele irá prejudicar o seu bico, principalmente a sua língua. Por quê? Os pássaros frutíferos e insetívoros têm um bico completamente diferente dos pássaros granívoros. Deus Todo-Poderoso e a natureza adaptou os mesmos para se alimentar e sobreviver e perpetuar as suas espécies, com seus bicos pontiagudos, fortes, para furar frutos e cavar troncos envelhecidos ou regiões de barro do solo que eles encontrem larvas, minhocas, proteína animal. Então, os bicos dos pássaros granívoros é completamente diferente. São côncavos, são curvados, forte, tipo um alicate de pressão para destruir, partir os grãos. Os pássaros frutíferos, insetívoros, não. É completamente diferente. Pontiagudo e fino. Ele fura frutos. Ele cava troncos velhos atrás de larvas, que é a proteína animal. E regiões do solo também, rica em minhocas e larvas também de insetos que reproduzem ali. Só por aí já dava para perceber uma grande diferença nos bicos. Mas por muita falta de informação e conhecimento, as pessoas tentam alimentar seus pássaros frutíferos e insetívoros de maneira errônea. E isso, de cara logo, causa uma lesão na língua desses pássaros, porque essas línguas elas são macias e lisas para se alimentar de alimentos semilíquidos, pastosos, molhados, úmidos, como as frutas e as larvas de insetos, que são moles, homogêneo, não precisa de muita pressão de cima para baixo. Então a sua língua ela é lisa e com contato com alimentos duros, os grãos, causa calosidade, irritação, uma defesa da natureza para esse pássaro permanecer vivo, endurece essa língua, cria uma calosidade e fica meio escura. E muitos erroneamente chamam de apivide. E vai lá e arranca essa proteção que a natureza e Deus deu para esse pássaro se manter vivo. Por falta de informação, não é por perversidade, não é por maldade, é unicamente por falta de informação. Então, a alimentação dos pássaros frutíferos e insetívoros é a base de frutas doces e proteína animal, insetos e larvas de insetos. E essa alimentação errônea, além de causar danos físicos na língua, prejudica a nutrição desses pássaros, encarretando na morte desses filhotes desses pássaros com uma mortalidade muito alta, principalmente no trinca-ferro, que eu acho que é o pássaro frutífero mais criado, mais cultivado, mais estimado do Brasil, por sua cantoria, por seu comportamento, por sua agressividade. Encanta. Mas a mortalidade dos filhotes de trinca-ferro é absurdamente. Ele tem duas dificuldades. Primeiro, no cruzamento, que eles são muito agressivos, e na alimentação dos seus filhotes. Os filhotes morrem muito, mesmo após separado da mãe, mesmo com 8 meses, mesmo com 1 ano, eles morrem muito. Por que isso? É a característica da alimentação errada. Esses filhotes, esses pássaros em geral, adultos e filhotes, frutíferos, insetívoros, ele tem uma alimentação muito carregada em energia. E a energia é gerada por glicose. Glicose é feita de açúcares, frutas doces. Vamos resumir. Frutas doces. Esses pássaros precisam de muita energia que vem da glicose, frutas doces. E de muita proteína, que são as larvas de insetos. No caso do ambiente doméstico, ovo cozido com clara e gema passada na peneira e afarinhada com nível nutricional de proteína muito alto, ok? E símbolo, e qual é a ração dos pássaros frutíferos e insetívoros para o ambiente doméstico?
Existe no mercado, gente, rações mix de rações para pássaros frutívoros, que tem com aquelas frutinhas cristalizadas, tipo aquelas frutinhas que vem nos panetones, sabe? É essa ração de pássaros frutívoros do trinca-ferro. Ah, Buru, não vai ter semente não? Vai ter semente, mas num nível muito pouco, porque a base alimentar deles são frutas e insetos. 70% frutas e insetos, algumas quantidades de semente, ok? Já a ração extrusada, tem rações extrusadas aí que são tão comprometidas que você percebe desses pedacinhos de fruta cristalizada nela. Mesmo a sua composição já sendo feita baseada em muita fruta e muita proteína para atender a necessidade desses pássaros frutívoros e insetívoros, mas ainda assim você percebe pedacinhos de frutas cristalizadas. Não é aleatório aquilo. Aquilo é respeitando a nutrição do pássaro. Então, gente, a alimentação de trinca-ferro de outros pássaros frutívoros são baseadas 70% de frutas e proteína animal. Proteína animal. Ovo cozido, clara e gema passada na peneira, farinhada com um nível de proteína muito alto, uma ração extrusada com um nível de proteína muito alto e um mix de ração, não vou falar de semente, um mix de ração que tenha na sua maior proporção frutas e insetos, larvas e um pouco de semente. A prioridade são frutas e insetos e 30-25% de semente. Ok, gente? A morte dos filhotes de trinca-ferro está relacionada justamente por eles necessitar de muita energia, muitos açúcares, muita fruta doce e muita proteína. Por que a alimentação desses pássaros tem que ser assim? Por que a alimentação dos filhotes tem que ser assim? Esses pássaros, por se alimentar de frutas e proteína, a sua digestão é ultramente rápida, pois ele se alimenta de alimentos já pré-digerido, já pré-paposo, já são papas que entram no papo e não vai fermentar igual a grão, para depois virar o bolo alimentar, virar papa para depois ser consumida pelo seu organismo. Não, ela já entra no formato de papa, fruta, ele come, já é líquida, pastosa, não vai fermentar, consumindo rápido. O ovo cozido ou a larva já é úmida, ele aperta aquele suco, aquela baba sai e já não vai fermentar igual grão, já é, o corpo já absorve. E os filhotes, por ter a digestão 5 vezes mais rápida que a dos adultos, ele fica com fome rápida. E se você não alimentar ele com um alimento de digestão rápida, ele fica com fome, fica fraco, sua imunidade baixa e ele vem a morrer com qualquer tipo de enfermidade que está ali no criatório ou que ele adquiriu de maneira fácil por estar com a imunidade fraca, por estar demorando de ter nutrição rápida, por ter a sua formação imunológica ainda em formação, né? Então isso deixa ele fraco e ele vem a falecer. Então, a alimentação para pássaros frutívoros e insetívoros é baseada em 70% de frutas e larvas, proteína animal. Semente, 20%, 25%, 30%. Rações com frutas, muita proteína.